Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte. Sejam bem-vindos a mais um curso gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Eu vou trazer para vocês aqui um curso bem interessante de Node.js. Você que quer trabalhar na parte do back-end utilizando o JavaScript, você pode utilizar o Node.js e criar o seu back-end, tanto para sites quanto para aplicativos Android ou iOS. Então você pode utilizar o Node nas suas aplicações back-end. Eu vou ensinar você do absoluto zero aqui o que é o Node.js, para que ele serve. Vou ensinar para você técnicas para iniciantes, as principais bibliotecas. Então vai ser um curso bem interessante. Eu vou trazer bastante aulas aqui para vocês de Node.js. Mas para você apoiar o nosso trabalho, eu peço que você deixe o like nesse vídeo. O like não é por vaidade, é para ajudar o nosso trabalho e mais pessoas que precisam desse conteúdo de Node.js, está começando agora, vão encontrar esse conteúdo com mais facilidade. Então deixa o seu like e se você é novo no canal, se inscreve no canal e ative o sininho com todas as notificações, porque toda semana eu trago um conteúdo completamente diferente na área da programação. Eu trago dicas, notícias, atualizações, desenvolvimento de aplicações. Para você não perder os meus conteúdos, se inscreve e ative o sininho. Nessa primeira aula aqui do nosso curso de Node, a gente vai falar das principais características do Node, o que é o Node e tudo mais. Então bora começar esse vídeo aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar aqui, o que é o Node.js. Vamos lá. O Node.js é um software open source, ou seja, código aberto, multiplataforma que executa códigos JavaScript, usado para criar a parte do back-end em aplicações web e mobile. Então o Node.js não é uma linguagem de programação. A primeira coisa que eu preciso falar para você aqui. O Node, ele é um software, ou seja, uma plataforma, um software de código aberto, multiplataforma. Ele consegue rodar em várias plataformas, como Windows, Mac e tudo mais. E por debaixo dos panos, ele executa códigos JavaScript. Então, se você aprendeu JavaScript, vai ficar ainda mais fácil trabalhar com Node.js. Você que estudou o JavaScript puro, ou você que veio do React Native, você vai ter uma facilidade muito grande. Geralmente, as pessoas que utilizam Node.js são pessoas que já trabalham com JavaScript ou criaram aplicações com React Native, com React, utilizam o Node. E aí você pode, com o Node, criar o back-end da aplicação, a parte do servidor, tanto para sites quanto para aplicativos. Quais empresas utilizam o Node.js em produção? Quais empresas? Nós temos várias empresas gigantes. Nós temos a Microsoft, utiliza o Node.js em diversos projetos grandes. Nós temos a Netflix, o PayPal é um meio de pagamento internacional, também utiliza o Node.js. O Walmart, o maior supermercado do mundo, também utiliza o Node. O Yahoo, IBM, a GoDaddy, entre outros gigantes. Eu trouxe só alguns gigantes, só para você entender que o Node ele é muito utilizado no mercado. Ele é muito popular, até por ser JavaScript também. E quais são as vantagens do Node.js? Tem várias vantagens. Primeira coisa bem interessante do Node aqui é que ele é single thread, ou seja, ele vai usar apenas um núcleo do seu processador. Se ele estiver hospedado, ele vai usar apenas um núcleo do processador lá do servidor, da hospedagem. Por ser single thread, baixo consumo computacional, como memória RAM e CPU. Então ele vai gastar apenas um núcleo do processador. Então se você tem 4 núcleos, ele vai gastar apenas um núcleo. Ele vai fazer tudo usando um núcleo. Vai gastar muito pouco. E a memória RAM também, ele gasta pouca RAM, o que é muito bom para quando você quer economizar, baratear mais aí o seu projeto. O Node, ele é escalável. Outra coisa interessante é, ele trabalha com muitas requisições simultâneas. Eu vou puxar todos os filmes, eu vou puxar o ID do usuário, eu vou puxar essa informação. Tudo isso é uma requisição. Então ele consegue trabalhar com várias requisições simultâneas, ou seja, de uma só vez.
Outro recurso muito interessante do Node é o modelo de E/S não bloqueante. Esse E significa entrada e o S saída. Modelo de entrada e saída não bloqueante. O que isso significa, Marcos? Significa, né, que o Node ele consegue trabalhar com diversas operações que envolvem comunicação com banco de dados, arquivos, protocolos variados de redes e também, né, o Node.js ele consegue trabalhar com várias requisições de forma simultânea. Ou seja, o Node ele não vai esperar que uma operação termine para ele iniciar outra. Enquanto ele está esperando a resposta de uma requisição, ele já vai executando, né, e trabalhando com as outras requisições também. Então ele consegue ir processando as outras requisições enquanto ele aguarda ali a resposta de uma operação específica. Então ele consegue fazer isso de forma simultânea e as requisições elas não ficam em fila. Por exemplo, primeiro essa requisição vai acabar, depois eu executo outra. Não, ele consegue, enquanto ele está aguardando ali, ele consegue processar outras. Isso é muito bom, ele não bloqueia, né, a thread principal. Como ele trabalha com uma única thread, ele não bloqueia, né? Não bloqueante. Então ele consegue, mesmo com uma única thread, ele consegue fazer tudo isso de uma maneira muito inteligente. Então é bacana isso daí. Outra coisa bem interessante do Node é que a comunidade dele é muito ativa. Por ser JavaScript, a comunidade é muito grande e muito ativa também. Então você vai conseguir encontrar muito material para estudar, para se atualizar, e isso é muito bom quando se trata aí de uma plataforma, de um software aí para back-end. Outra coisa sensacional do Node é o acesso, né, a milhares de bibliotecas e módulos via NPM. O que é o NPM? É o Node Package Manager. É o gerenciador de pacote do Node, né? Com o NPM a gente consegue instalar bibliotecas, módulos para que a gente consiga melhorar o nosso back-end com o Node.js. Essas bibliotecas são todas feitas em JavaScript. Então, qualquer biblioteca JavaScript eu consigo utilizar no Node, né? Ele tem total compatibilidade, até porque eu consigo utilizar aí o NPM. Então, eu consigo colocar bibliotecas, módulos e muito mais. Outra coisa sensacional do Node é que os custos operacionais são muito baixos, né? Menores custos operacionais. E por quê? Porque ele gasta pouco recurso computacional, por ser single thread, né? Gasta pouca RAM e pouca CPU. Isso aqui é ótimo, né, quando você quer baratear os custos, porque geralmente os servidores eles são muito caros. Se você for comparar o preço de um servidor Java, de um C, de um PHP, vai ser muito mais caro porque essas outras linguagens utilizam muito mais CPU, muito mais RAM, né, porque são multithreads também. Já o Node vai gastar muito menos da sua hospedagem. Outra coisa bem interessante, né, que é por trabalhar com a linguagem JavaScript, ele tem fácil compatibilidade e integração com outros frameworks JavaScript, como React, React Native, entre outros. Então, se você já trabalha com React, né, trabalhando na parte web, e React Native na parte mobile, né, híbrido, Android e iOS, o Node ele é perfeito para esse cenário. Por quê? Porque ele utiliza muitas bibliotecas que você usa no React e no React Native, você consegue usar no Node e você consegue reaproveitar muito código, né, por ser JavaScript. Além da integração muito fácil, compatibilidade é 100%. Então, para quem trabalha com JavaScript, né, para quem trabalha com React, React Native, geralmente, na maioria dos casos, vai usar o back-end com o Node.js. É padrão, tá? Até pela facilidade. Eu poderia usar outro? Poderia, mas é muito mais fácil, entendeu? Eu preciso falar também das desvantagens do Node.js. Eu acho que a principal desvantagem do Node é que, dependendo da aplicação, ele pode ser mais lento do que outras tecnologias de back-end, como Java, C, PHP, C++, entre outros, né? Por fazer tudo em apenas uma única thread. Então, dependendo da aplicação e do tamanho da aplicação, né? Geralmente isso tem mais a ver com o tamanho. Aplicações muito grandes e que precisam otimizar muito bem essas requisições. Aí o Node ele pode ser uma grande desvantagem, ele pode ficar mais lento, porque ele usa apenas um núcleo do processador, enquanto essas outras utilizam vários núcleos. É claro que isso daqui é variável, tá? Dependendo do projeto, pode ser que o impacto seja pequeno, mas dependendo das funcionalidades, do tamanho do projeto, o Node pode ter esse problema, tá? Não estou falando para projeto pequeno ou médio. A gente está falando aqui de projetos realmente grandes, tá?
ele pode ser mais lento. E também, né, eu posso colocar outra desvantagem para quem trabalha com outra tecnologia, por exemplo, Java, PHP, a parte da familiarização, a parte de integração, a parte de compatibilidade com outras linguagens já é um pouco mais complicado. Dá para implementar, mas já não é tão interessante quanto eu trabalhar com a biblioteca JavaScript. Então, nessa aula aqui, a gente viu a introdução ao Node.js. É muito importante que você entenda esses conceitos para que a gente possa passar para a próxima aula. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like nesse vídeo. Se você quiser se especializar na criação de servidores utilizando o Node.js, acesse o treinamento aqui na descrição, que é o Fábrica de Aplicativos. Nesse treinamento você aprende o Node.js do zero até o mais avançado, aprende a criar sites com React.js e aprende a criar aplicativos para Android e iOS utilizando o React Native. Então você vai se tornar um full stack em JavaScript, né? React, React Native e Node. É um curso muito mais aprofundado e você também tem um professor para te dar orientações, você tem um suporte e tudo mais, grupo de alunos. Então, se você quiser aí se profissionalizar, tem treinamentos aqui na descrição. Mas é isso aí, pessoal. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!